E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo, né? Eu tenho feito aqui para vocês a leitura do livro Pedagogia da Autonomia, né, do Paulo Freire. Um livro que eu entendo como essencial, não só para a prática do professor e da professora, mas um livro que é essencial para toda a comunidade escolar, né? Um livro que é essencial para o professor e a professora, um livro que é essencial para os estudantes deveriam ter consciência, né, dos elementos ontológicos, filosóficos, sociais, políticos e pedagógicos desse livro, e um livro para a comunidade escolar, a gestão, né, as famílias, que todos pudessem fazer o debate, né, acerca da vida. O debate do livro Pedagogia da Autonomia, ele extrapola a prática pedagógica. O debate do livro Pedagogia da Autonomia, ele se encosta em elementos da própria formação humana. O tópico que nós vamos discutir hoje é muito interessante porque é um tópico que diz: ensinar exige consciência do inacabamento. Imagine você que todos os seres humanos tivessem consciência de que são inacabados, de que são inconclusos, de que nós não estamos prontos, nós não viemos prontos, e a nossa vida, né, no decorrer da nossa vida, a gente não está pronto. Para ilustrar isso, Paulo Freire vai buscar a própria formação do ser humano num espaço em que ele chama de suporte, né? Só que ele define suporte como a natureza. Ele define suporte como um espaço que forma o animal. Onde o animal, no suporte, ou seja, na natureza, o animal é adestrado a caçar, né? O animal coloca ali os seus instintos. Mas ele argumenta que nós, seres humanos, somos a única espécie que extrapolamos essa noção de espaço. Para nós, suporte, a gente transforma isso que é suporte em mundo. Porque a gente humaniza o suporte e o suporte deixa de ser um mero suporte para ser o mundo. Isso é muito interessante, porque o mundo ele é construído na medida em que ele vai se humanizando. E se humanizar, nesse sentido aqui, não necessariamente tem um sentido bom. Há um sentido duplo na ideia de humanização. Porque é o sentido de que o ser humano, e aí na leitura, né, me baseando aqui na leitura, ele é um ser aberto para o bem e para o mal. Ele é inacabado. Mas só um ser que tem consciência do seu inacabamento tem também em si a possibilidade de mudar, né? de ir também para o lado do bem e para fazer, né? Para agir diante da ética, que eu vou utilizar aqui um termo que eu gosto muito, que é a ética da alteridade. Ou seja, a ética de pensar no outro, de entender que nós nos humanizamos com os outros, né? E aí eu vou fazer 3 leituras nesse vídeo, né? Eu queria passar essa primeira informação para vocês. Que bom seria, né? Que nós fôssemos conscientes que somos inacabados. Talvez a prepotência humana diminuísse muito. E aí eu quero trazer 3 leituras. Eu quero usar hoje nesse vídeo, eu quero usar o Heidegger, para a gente falar um pouco sobre essa ideia do espaço, onde o ser humano se constitui. O Marx, para falar um pouco sobre as características da formação humana, o que é o ser humano. E o próprio Paulo Freire, para finalizar o nosso debate. Então, nessa ideia de que o ser humano transforma suporte em mundo, né? Porque o suporte é o espaço de vivência dos animais. Mas nós transformamos o suporte em mundo, né? E nós transformamos a vida, o viver, o pulsar, em existência. Para o ser humano, essas questões vão muito além da própria sobrevivência, né? Então, falando de espaço,
Eu gosto muito de utilizar aqui o Heidegger com a ideia da clareira, né? Eu vou passar para vocês depois, eu vou deixar no vídeo as referências, mas tem um livro chamado Seminários de Zolikon, né? Protocolos, Diálogos e Cartas, que foi editado pelo psicanalista Medard Boss, onde ele dialoga com Heidegger. E num determinado momento desse diálogo, surge um debate sobre o que é o espaço, né? Notem, há uma contradição aqui entre suporte, onde os animais vivem, e mundo, onde os seres humanos vivem e constroem constantemente esse mundo. E aí surge a discussão sobre espaço, e essa discussão vai desembocar na ideia de clareira. Eu gostaria de ler para vocês, nas palavras do próprio Heidegger, o que é essa clareira, né? Com o nascer do sol vem a claridade. E aí é o Heidegger falando. Tudo se torna visível. As coisas brilham. Em certos ritos fúnebres, vira-se o rosto para o leste. A orientação da igreja leva isso em consideração. Aliás, quando se apaga a luz, o que acontece com a clareira, com esse espaço, né? Clareira significa ser aberto. Olha, veja como a gente sai do suporte e vai ser aberto, né? E vai criar um mundo que é aberto. Clareira significa ser aberto. A clareira mesmo no escuro. Clareira, Listang, não tem nada a ver com luz, mas vem de leve. Luz tem a ver com percepção. No escuro ainda pode-se esbarrar. Isso não necessita de luz, mas de clareira. Luz, claro. Clareira vem de leve, tornar livre. Olha essa ideia de você sair do suporte, se humanizando e se tornando livre. Livre numa perspectiva de bom e de ruim, de bem e de mal. Você é livre e você está inacabado nessa sua liberdade. Uma clareira no bosque está aí mesmo quando está no escuro. Luz pressupõe clareira. Só pode haver claridade onde foi feita uma clareira. Compreende? Então, é o ser humano que abre essa clareira em sua existência, né? E aí ele traz com essa humanização elementos e que eu poderia dizer assim, uma visão para a vida, mesmo que haja escuro. Mesmo no escuro, há clareira, né? Aí ele diz: só pode haver claridade onde foi feita uma clareira, onde algo está livre para a luz. O escurecer, o tirar a luz não toca a clareira. A clareira é o pressuposto de que pode haver claridade e escuridão. O livre, o aberto. Essa transformação do suporte em mundo, nessa humanização do espaço, pressupõe uma clareira. E que nós vivemos nessa clareira. E aí vem Marx, né? Marx vai dar a sua definição de ser humano, que ele utiliza aqui a palavra homem, né? É próprio do século XIX, quando se refere ao ser humano, se referia ao homem. O homem, diz Marx no livro Manuscritos Econômicos Filosóficos, o homem é imediatamente ser natural. Como ser natural e como ser natural vivo, está, por um lado, munido de forças naturais, de forças vitais. É um ser natural ativo. Estas forças existem nele como possibilidades e capacidades, como pulsões. Por outro, enquanto ser natural, corpóreo, sensível, objetivo, ele é um ser que sofre, dependente e limitado, inacabado. Assim como o animal e a planta, isto é, os objetos de suas pulsões existem fora dele, como objetos independentes dele. Aquilo que nos forma está fora da gente. Nós temos uma pulsão que faz com que a gente necessite desses objetos que nos formam. E é a transformação desses objetos que vai humanizando, que vai tornando suporte em mundo, tá?
Mas esses objetos são objetos de seu carecimento, objetos essenciais, indispensáveis para a atuação e confirmação de suas forças essenciais. Que o homem é um ser corpóreo, dotado de forças naturais, vivo, efetivo, objetivo, sensível. Significa que ele tem objetos efetivos, sensíveis, como objeto do seu ser, de sua manifestação de vida, ou que ele pode somente manifestar sua vida em objetos sensíveis efetivos. É idêntico. Ser objetivo, natural, sensível, e ao mesmo tempo ter fora de si objeto, natureza, sentido, ou ser objeto mesmo, natureza. Aí o Marx conclui: a fome é uma carência natural. Ela necessita, por conseguinte, de uma natureza fora de si, de um objeto fora de si, para se satisfazer, para se saciar. Vejam aqui a fome como uma necessidade nossa e que faz com que a gente interaja com o suporte, transformando o suporte em mundo, transformando o suporte em clareira. Tá? Fora dele, indispensável a sua integração e externação essencial. O sol é o objeto da planta, um objeto para ela imprescindível, confirmador de sua vida. Assim como a planta é o objeto do sol. Olha a interação, que aqui ele traz uma metáfora, mas olha a interação homem-suporte, transformando o suporte em mundo, clareira. O sol é o objeto da planta, um objeto para ela imprescindível, confirmador de sua vida, assim como a planta é objeto do sol. Enquanto externação da força evocadora de vida do sol, da força essencial, objetiva do sol. E de certa forma, vejam, e fazendo essa metáfora, a planta efetivando o sol, enquanto sol. Né? E aí eu termino com o próprio Paulo Freire, no final da explicação do seu ponto, onde ele diz: gosto de ser homem, no sentido de humano, de ser gente, porque não está dado como certo, inequívoco, irrevogável, que sou ou serei decente, que testemunharei sempre gestos puros, que sou e que serei justo, que respeitarei os outros, que não mentirei, escondendo o seu valor, porque a inveja de sua presença no mundo me incomoda e me enraivece. Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que a minha passagem pelo mundo não é pré-determinada, pré-estabelecida. Nós estamos abertos. Que o meu destino não é um dado, mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não posso me eximir. Nós somos responsáveis pela nossa existência. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Mas a gente tem que entender que responsáveis por nosso destino, nós somos inacabados. A gente não veio pronto. A gente não veio acabado. A gente vem como ser de carências, de pulsões, como diz o Marx. E é só a partir do reconhecimento desse inacabamento que você, meu querido, que você, minha querida, pode se entender como um ser aberto à mudança. E é só a partir dessa mudança que a gente pode criar um mundo melhor, um mundo mais humanizado e um mundo mais humanizado no sentido de melhor, né? Aberto ao bem e ao mal, sabedores do bem e do mal que existem em nós, mas sabendo que a gente tem a capacidade de controlar esses instintos e de mudar o mundo e a existência. Educação é isso. É consciência de que a gente é inacabado. Educação é consciência de que a gente tem que ser humilde para saber mudar quando a gente sabe que não está certo. Vamos para a clareira. Um beijo.